Cara, eu tava ali deitado, né? Não ia gravar vídeo hoje, ia fazer uma live mais tarde, pra gente poder trocar uma ideia. Mas me veio um start, e geralmente os conteúdos que eu faço sempre, os assuntos, as informações, a gente busca, né? As informações, ou se não chegam as informações, ou se não, a gente traz aqui a nossa opinião. Acho que o grande diferencial nosso aqui do canal é que a gente, muitas das vezes, emitimos opiniões, e tem gente que tem medo de emitir opinião. Eu tô até sem óculos, cara. Eu tô até sem óculos, vou fazer sem óculos mesmo. Não estreia não, gente, tô sem óculos, né? Sextou, essa é a verdade. Ontem teve o jogo do Flamengo contra a equipe do Vitória, né? Um jogo onde nitidamente a gente já falava aqui no Rio de Janeiro já durante a semana, porque o Flamengo estava com muita soberba para poder jogar contra esse Vitória. O Flamengo já, pro torcedor do Flamengo, esse jogo já era favas contadas. Eu era um dos poucos jornalistas aqui no Rio de Janeiro que falava o seguinte: rapaziada, não é bem assim que a banda toca. Né? Vai jogar no Barradão, eles estão transformando esse jogo em uma final de Copa do Mundo e existe uma mobilização. Mas por que, Jonas, que você está fazendo esse vídeo de mobilização para falar sobre Vitória, se você não cobre o Vitória, se você fala do Bahia, né? Fala do Flamengo, fala do Bahia, enfim. Porque, meus amigos, eu acho que a postura do Vitória é difícil, né, de fazer para o torcedor do Bahia que me acompanha, a gente querer elogiar um arquirrival, mas a postura que o Vitória teve, tanto no primeiro jogo quanto no segundo jogo no Barradão, principalmente nesse segundo jogo, foi um tapa na cara de quem, como eu posso dizer, de todo mundo que gerencia, que trabalha, que está em volta desse trabalho do Bahia, seja da direção, seja da comissão técnica, seja dos jogadores, principalmente eu acho que dos jogadores, que tem grande parcela de culpa, porque nesse ano de 2026 a gente não viu o Bahia jogar com essa vontade. E eu vou falar duro aqui, e não me leve a mal o que eu vou falar, mas porque esse Bahia, às vezes, ele pensa que ele é Flamengo. Né? Por que, Jonas? Você tá achando que o Bahia é menor que o Flamengo? Não, o Bahia não é menor que o Flamengo. O Flamengo tem mais investimento, tem mais reforços, tem mais estrutura, mas o que eu quero mostrar é que até esse time, com esses jogadores, com esse investimento, perde jogos para times que dão mais a vida, que brigam mais, que lutam mais. E o Bahia, melhor dizendo, em algumas partidas ele quer jogar como o Flamengo, achando que o peso da camisa vai ser suficiente para conseguir os triunfos. E não é. E não é. A gente sabe que futebol ele é muito mais do que investimento, grandes contratações. Eu acho que o único esporte do mundo onde o mais fraco tem condições de vencer o mais forte é justamente no futebol. E o Vitória ele deu um exemplo para todo mundo, principalmente para o próprio elenco aí do Bahia, de que se você não brigar, se você não se mobilizar para o jogo, para fazer história a cada partida, a cada rodada, você não vai caminhar. Você não vai conseguir os resultados. Então, assim, que mal compare, Flamengo e Vitória foi Bahia e Remo. Foi Bahia e Remo. O Flamengo perdeu pro Vitória, não porque o Flamengo jogou mal, não porque o Flamengo errou, não porque a arbitragem prejudicou, não. E não adianta querer vir passar pano. O Flamengo perdeu porque o Vitória soube jogar o jogo. O Vitória se mobilizou para esse jogo. E o Remo? A mesmíssima coisa. Qual é o time melhor? É o Remo ou é o Bahia? Claro que é o Bahia, porra. Qual é a camisa mais pesada? Claro que é o Bahia, mas vocês entraram em campo, estão entrando em campo com uma soberba. E aí eu falo diretamente para os jogadores, com uma soberba. Vocês acham que o Jair Ventura é um técnico melhor que o Leonardo Jardim? Não é. Vocês acham que o Jair Ventura, alguns vão falar até que sim, é melhor do que o Rogério Ceni? Eu acho que não é. Não é também tanta diferença, mas não é. Né? Qual foi o diferencial? Um bando de jogador que sabia o que tinha que fazer para conquistar a classificação. No Maracanã, perdeu de 2-1, ganhou de 2-0 em casa. E o Bahia? Cara, o time do Bahia entra em campo como se fosse cada jogo um desfile de modas. Cada jogo se fosse um eterno Fashion Week, sabe? A gente não vê o time ralando a bunda no chão, a gente vê o Jean Lucas correndo com aquela pose dele. Não, porque eu sou o Jean Lucas, esse aqui é o Bahia e vocês são o Remo. Vocês precisam entender, de uma vez por todas, que se não for na raça, vocês são obrigados a correr aliás, que se não for na técnica, vocês são obrigados a pelo menos igualar na raça, é o que eu falo constantemente. Quando você tem um time elevado, melhor,
como é o Bahia contra o Remo, a única maneira do Remo vencer o Bahia é entrando com uma vontade acima da do Bahia. Porque se o jogo for decidido na técnica, o Bahia tem jogadores mais qualificados para poder decidir o jogo na técnica. A grande questão é que o Bahia evoluiu tecnicamente, fisicamente não tem mais desculpa esfarrapada, porque é um time que pouco joga. E algumas pessoas estavam comentando que o Rogério Ceni falou que o Bahia, por jogar pouco... Olha só, gente, se o Rogério Ceni começar a falar que o Bahia está sendo prejudicado na temporada porque está jogando pouco, aí é loucura. Aí é loucura. O que está faltando mesmo é vergonha na cara, o que está faltando mesmo é entender. Eu costumo falar, a torcida do Flamengo, grande parte da torcida do Flamengo, já está pressionando o Leonardo Jardim, que desde quando ele chegou ele só perdeu 2 jogos. Pro Bragantino e esse pro Vitória agora. Qual é a pressão que está sendo exercida nesse elenco? Qual é a pressão que está sendo exercida no técnico Rogério Ceni? Qual é a pressão que está sendo exercida na instituição para que eles possam tirar a bunda da cadeira e correr, ralar a bunda no chão e brigar por cada triunfo? Não tem. Uma coisa que eu bato aqui na tecla constantemente, é de que o Bahia, trabalhar no Bahia hoje deve ser o melhor lugar para se trabalhar no planeta. Você recebe em dia, você recebe bem, né? O salário é alto, mas você é pouco cobrado. Porque em algum momento o seu chefe disse que você não precisa dar o seu máximo agora, porque a gente só quer chegar no topo daqui a 10 anos. E vocês que têm a oportunidade de que muitos garotos queriam ter, de fazer história com uma camisa pesada como o Bahia, vocês, no alto da mediocridade, vocês abraçaram essa ideia de para que eu vou dar meu máximo agora se o Grupo City ele só quer ser protagonista daqui a 10 anos? Daqui a 10 anos, o Bahia vai continuar, o torcedor vai continuar. Daqui a 10 anos, Everton Ribeiro, você já não tá mais no futebol, o Jean Lucas já não tá mais no futebol. Nem se sabe se o Rogério Ceni estará treinando o time, se Cadu Santoro estará no futebol. Então, a história é agora. Vocês precisam fazer a história agora. Nesse momento. O torcedor não quer esperar daqui a 10 anos. E o que aconteceu lá no Barradão foi uma mostra de quando você tem vontade, raça, perseverança, você consegue triunfar. Você consegue escrever história. E é inadmissível. É vergonhoso, vamos dizer assim. É vergonhoso o Vitória passar do Flamengo e o Bahia ficar pro Remo, ficar pro O'Rings. Se já tava ruim, se já tava feio, a classificação aí do Vitória foi um tapa na cara para mostrar que não adianta você ter investimento caro, você ter salário alto, você ter um CT espetacular, se tem jogadores que não querem dar o seu máximo em campo, se tem jogadores que se recusam a dar carrinho, a brigar, a entender o jogo, que esse jogo aqui não vamos ganhar na técnica. A gente precisa ganhar na raça, na determinação e na vontade. A grande questão é que esse time do Bahia, inúmeras partidas, ele se complica justamente por quê? Por conta das suas fragilidades, evidentemente, mas porque acha que vai ganhar o jogo de qualquer jeito, né? Da maneira que quiser e da forma que quiser, porque simplesmente é o Bahia que está sendo gerido pelo Grupo City. E futebol não é isso. Futebol não é isso. E para a vergonha ficar mais completa, né, o Vitória está encostando no Bahia no Campeonato Brasileiro. Se o Vitória passar o Bahia no Campeonato Brasileiro, aí não vou só culpar o Rogério Ceni, é diretoria, é jogador, e alguma coisa precisa ser mudada urgentemente. E é o que eu falo aqui constantemente. Torcedor, não caia. Cadê aquela galera que ficava falando assim, mas que... calma aí, não é bem assim, o trabalho é a longo prazo, o time não tá evoluindo, calma aí. Desculpa o palavrão, mas calma aí é o cacete, pô. Vocês mesmos que em algum momento agradeceram, ajoelharam e comemoraram por uma classificação numa pré-Libertadores, lá atrás, quando o time de repente se afundar numa zona de rebaixamento, vão voltar com o rabinho entre as pernas falando, gente, deu ruim. Porque depois que inventaram o microfone, depois que inventaram a internet, o que tem de idiota tendo voz é inacreditável. Uma coisa que eu falo pra vocês aqui, torcedor, de coração mesmo, existem vários influenciadores, produtores de conteúdo e jornalistas que realmente querem fazer da profissão algo sério. Quer emitir uma opinião, quer trazer uma informação,
mas eu posso afirmar para você que 70% deles só quer o like, só quer o hype, só quer a visualização, porque essa é a maneira deles colocarem aí o dinheiro no bolso. Então eu convido você a fazer uma reflexão. Vai no seu YouTube, vai no seu canal, vai em qualquer lugar, veja quem você está seguindo, veja quem está te informando. Porque muitas das vezes quem está te informando, ele não está te informando com a realidade dos fatos, ele simplesmente está te informando aquilo que o clube autoriza que seja informado. E aí o que chega em você é o que o clube quer que chegue até você. Então essa galera não está preocupada se o Bahia vai cair, se o Vitória está hoje melhor, se o investimento foi certo, se o trabalho está correndo bem. Essa galera quer ficar bem com o clube. Essa galera quer ficar bem com o treinador. Essa galera quer ficar bem dando beijo na bochecha da assessoria de imprensa. Você precisa entender, você quer ser representado por um jornalista de verdade, que faz jornalismo de verdade, que te traz a verdade por mais que ela doa, ou você quer ser enganado por um jornalista que só traz aquilo que o grupo City ou a diretoria quer? A escolha é sua, o controle remoto está na sua mão. Deixa o like na Gol, inscreva-se, que é importante demais pra gente, é muito importante pro nosso crescimento. Dá essa moral, deixa o like, inscreva-se, e se você quiser e se você puder, torne-se membro aqui do canal para que você possa ajudar ainda mais o nosso crescimento. Forte abraço, uma boa noite, saudações, tamo junto, valeu!